Fala, descomplicados. Muito boa tarde. Hoje são 26 de julho, chegando aí ao final de mais um mês. Matamos aí o primeiro semestre, já falamos do primeiro mês do segundo semestre. Tô meio sumido, né? Tô postando pouco vídeo, mas é porque eu tô com muito trabalho, mas muitos projetos, iniciando uma nova da mentoria, então tá bem corrido esses dias. Mas estamos aqui para falar mais um pouquinho do mercado, ler um pouquinho do mercado. Já quero chegar divulgando aqui o nosso grupo do Telegram, Descomplicando o Forex. Quem quiser participar, telegram.me, Descomplicando Forex. Quem quiser participar do canal também, telegram.me Forex Descomplicado, que tem muita informação, posto dos posts, posto muita coisa, muita informação legal, panorama de mercado. Então, quem quiser participar, só clicar. Vamos lá, pessoal, sem mais delongas. Quero começar comentando sobre a semana do BCE. Foi uma semana aí, tanto quanto complicada para a Europa. Basicamente decepcionou o mundo todo. Os dados do BCE, o relatório do BCE veio muito abaixo, muito fora do esperado. Então, não foi uma coisa muito esperada e muito interessante para quem tinha um otimismo muito grande. O mercado reagiu mal a isso no mundo todo. Então, foi difícil achar algum país que conseguiu reagir bem, né, aos dados, ao relatório do BCE. Então, com isso, tivemos movimentações aí que podem ter atrapalhado alguns viés, mas coisa de momento, e logo depois foi retomado, mas o mercado não conseguiu precificar, né? Antecipar a precificação dessa movimentação que a gente teve nos dados do BCE, que foi uma pena. Então, vou começar aqui falando do euro-dólar e já vou citar aí esses dados do BCE, que foram um tanto quanto importantes para a movimentação do mercado essa semana. O euro-dólar que começou a semana aí, como terminou a semana passada, preso dentro de uma lateralidade, dentro de um canal lateral, mercado sem tendência, com muita indecisão. Mas é uma coisa que eu venho sempre falando, comento muito com a rapaziada lá da mentoria, falo aqui nos vídeos. Lateralidade não é uma coisa, um bicho de sete cabeças, nem uma coisa de outro mundo, né? O mercado consolidado. Principalmente quando ele começa a formar pressões para rompimento. Como que eu enxergo essas pressões? Existem duas regiões, a região de venda e a região de compra. O que caracteriza uma consolidação é nada mais, nada menos do que uma região superior e a região inferior tocada várias vezes na mesma amplitude. Sendo assim, a gente tem aí uma diminuição na amplitude e um aumento na confusão do mercado, né, na dificuldade do mercado em tomar um rumo. Com isso, a gente começa a entender que o mercado encontrou uma consolidação. Eu uso a leitura da média, né? O preço médio dos 20 períodos com o preço atual do mercado bem próximos, então a gente começa a ter aí uma pequena confusão no mercado. Porém, há uma leitura de pressão, onde acumulam-se muitas barras na ponta contrária do movimento, que eu chamo de pressão compradora ou pressão vendedora. Pressão vendedora quando acumula-se na região de compras, que as compras não são fortes o suficiente para devolver na região de venda. Isso eu antecipo rompimentos? Nem sempre, mas quando a pressão é longa, quando a pressão é muito forte, que foi o caso do euro-dólar, que na semana passada ficou preso dentro da região lateral e muito dentro da região de compra, e as vendas rapidamente foram devolvidas. O primeiro rompimento dessa semana, eu fiz questão de operar. Eu fiz 4 trades essa semana, fiz uma venda, projetei o movimento, projetei o alvo pela amplitude da lateralidade e foi tiro e queda. O mercado fez só mais um excesso para baixo, que foi motivado pelo movimento do BCE, e veio aí o rompimento da lateralidade, que deu um excelente trade. Talvez o melhor trade da semana para mim, né? Um dos 4 que eu fiz foi 2 gain, 2 loss. E para mim o melhor da semana foi esse. O trade durou aí um dia e meio. Foi extremamente interessante de operar. Então é o que eu sempre falo, operar mercado consolidado não é um bicho de sete cabeças. O complicado é quando a gente vê coisa onde não tem, né? A partir do momento que a gente entende o conceito da lateralidade, entende regiões de compra e regiões de venda, fica mais fácil de se operar.
Aqui para o Libra Dólar, quem acompanhou lá no Instagram, estava falando muito sobre uma certa operação que eu abri. O mercado, não sei o que aconteceu, que eu excluí todas as setinhas minhas de venda. Fiz uma vendazinha aqui, aonde vem meu primeiro loss. Repare que era um movimento perfeito, um canal de baixa, sem renovações de topos, né, nas pernas. Então a gente já tinha confirmado a reversão, estava fazendo semana passada. E fez um pullback depois de duas barras, veio mais uma barrazinha, fiz uma venda dentro da L1, né, que é a nova mínima, o mercado começou a fazer pullback. Como eu estava com o stop bem esticado, eu tive estômago suficiente para segurar o rompimento, o pullback do canal. Até pensei em escalar a posição, mas já era madrugada, não consegui fazer essa escalada de posição. Achei melhor optei por não escalar. O mercado continuou caminhando a passos lentos ao meu favor. Como meu alvo estava um pouco abaixo disso aqui, resolvi não encerrar. Porém, foi estopado aí com 5 pips de negativo, que eu já tinha feito proteção, justamente motivado pelo movimento do BCE. A estimativa já estava sendo precificada, era uma estimativa positiva. Porém, o mercado veio abaixo, o BCE decepcionou muito e o mercado reagiu mal com isso. Por isso eu fui estopado. Mas repare que o mercado trabalhou dentro de um canal pelo menos a metade da semana, né? É um canal largo, mas não tão largo assim, fazendo bons movimentos de pullbacks, às vezes alguns dojis, né, que deu uma enfraquecida no movimento, mas ainda assim bem direcional, tocando suporte de canal, buscando resistência de canal, ainda assim não conseguindo formar nenhuma barra por completo acima da média, até que por fim ele fez a bendita correção de 50%. Deixa eu achar aqui para mostrar para vocês uma coisa que eu gosto muito de falar sobre, que é essa correção de 50%. Acho muito interessante. Só um minuto. Ai, perdão, não estou conseguindo aí mostrar aí a correçãozinha de 50%. Mas essa correção que veio aqui acima foi correspondente a 50% de todo o movimento de baixo do início da semana. O mercado fez um reteste, confirmou, fez uma outra consolidação pequena e de novo deu uma oportunidade de operar vendida em rompimento de consolidação, com a motivação de mercado continuar fazendo movimento de baixa. Eu simplesmente trabalhei com movimentos projetados, isso foi de ontem para hoje, e realizei exatamente no ponto da mínima do movimento projetado. O mercado continuou, mas para mim já não era interessante, mas também achei um trade bem legal de se fazer. E o outro stop, que foi basicamente o 0 a 0, foi nessa continuidade fraca aí do dólar com iene japonês, que seguiu um canalzinho bem chato, né? Apesar de ser um movimento direcional, poucas entradas, muitos dojis, então muitas barras caracterizando lateralidade, porque eram muitas barras que muita decisão, muito spike, né? Essa barra aqui vai, mas não continua, e depois faz movimentos baixos, movimentos contrários, caracterizando uma indecisão muito grande. Então a gente teve aí um movimento lateral de quarta-feira para cá, mas ainda assim bem chato de se operar também. Até que por fim o movimento do BCE puxou o dólar com muita força, trazendo o iene japonês aí um pouco mais caro para operar o dólar. Tivemos um rompimento, porém depois de grandes rompimentos, grandes consolidações, e eu fui cair na armadilha de uma segunda perna, porque faltou esperar um movimento de pullback mais profundo para comprar. Talvez eu poderia ter saído até positivo. Não quis ficar posicionado no fim de semana. Acabei encerrando agora no final da tarde. Já o euro com dólar australiano foi um par que eu olhei pouco e movimentou muito. A gente vinha de uma semana lateral, rompimento sem muita convicção, depois movimentos muito estranhos pelo BCE, o euro com o dólar australiano sofreu muito, reagiu muito a esse par. Então muita gente negociou, mas negociou com muita indecisão, muito movimento climático para os dois lados, tanto para alta, tanto para baixa, muito spike. E no final da semana ele fez uma pequena reaçãozinha de um canalzinho bem curto, né? De alta, mas um canal curto, mercado curto, poucas oportunidades. Eu, pelo menos, não consegui ver boas entradas. E foi um mercado que mostrou pouca pressão e fez muito rally.
Então, para a leitura do Price Action, eu não consegui ver boas entradas aí no euro com dólar australiano, não tive esse time para operar. Mas o mercado essa semana foi isso, algumas entradas bem claras, outras nem tanto, mas poucas entradas com muita qualidade. Foi uma semana de 50%, mas o resultado final foi positivo, porque sempre buscar um gerenciamento positivo é o que faz a gente saudável no longo prazo. Pessoal, no mais é isso. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar, comentar. Nos vemos aí no grupo. Tá rolando inscrição para a turma nova de mentoria. Quem quiser participar, me chama no Instagram, no Telegram, ou manda um e-mail, arroba descomplicando Forex com um O só, descomplicando Forex, arroba hotmail.com ou descomplicando o Forex com dois Os, arroba gmail.com. Mas é isso, pessoal. Forte abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.